Muito boa noite, internautas do Jornal da Cidade. Estamos agora na nossa página do Facebook com mais uma edição do programa Pautando. A Ingrid e eu estamos aqui substituindo o Albert Marek e o João Gabriel, que tiveram que se descompatibilizar aqui do programa em virtude do período eleitoral. Nós iremos repercutir as edições de fim de semana e de ontem do Jornal da Cidade e também comentar alguns assuntos que bombaram nas redes sociais e também nos veículos de imprensa. Um deles é a abertura do turismo em Poços de Caldas. Na última sexta-feira, as barreiras foram liberadas e passou a haver um controle sanitário, que até então não havia. Quem entra na cidade passa pelo medimento de temperatura para poder acessar os pontos turísticos e os hotéis, né? Esse foi um dos assuntos que mais chamaram a atenção, geraram muitos comentários contra e também a favor, né? E também a transferência dessa barreira para o marco divisório. Hoje, terça-feira, ela se encontra no marco divisório e fica o grande questionamento em relação a quem vem ali do Campestrinho, né? Das regiões de São José do Rio Pardo, Mococa e Casa Branca, que, pelas informações que temos, não passam por esse sistema de barreira sanitária. Hoje na Câmara também esteve o empresário que apresentou a denúncia que faz parte da Comissão Especial de Inquérito analisada pela Câmara. Agora faz parte também dos vereadores analisarem essa denúncia e nós acompanharmos. Ingrid, vamos às edições então, a edição de fim de semana do que foi manchete e também das notinhas do Pautando. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Então, a manchete foi: audiência pública debate possível contaminação da água em Poços. Exatamente. Essa conversa já surgiu no ano passado, né? Houve muita polêmica a respeito da possível contaminação da água em Poços de Caldas. O diretor do DEMAI, Paulo César Silva, chegou a fazer algumas aparições públicas e comentar a situação, né? Dizendo que não havia necessidade de preocupação. E agora, atendendo a um requerimento de autoria dos vereadores Antônio Carlos Pereira, do Democratas, Álvaro Canhani, do PSDB, e Assis Supíparo, do PT, membros da Comissão das Águas da Câmara de Poços, esse assunto vai ser analisado e vai ser investigado um pouco mais a fundo, né? Mas é importante ressaltar que não existe até o momento nada que haja necessidade de grande preocupação dos consumidores em Poços de Caldas. Nós vamos ter que aguardar essa comissão trabalhar para chegar a uma conclusão a respeito do assunto. Próxima manchete é: a ala da Santa Casa aguarda apenas a chegada de respiradores. Pois essa nova ala da Santa Casa, né, foi inaugurada com o esforço de colaboradores, de parceiros que de forma voluntária participaram desde móveis, utensílios, a doação de móveis, utensílios, até lâmpadas, né? Eu estive nessa ala um dia antes da inauguração e pude ver que o espaço está perfeito para receber pacientes da Covid. E é bacana e importante frisar que desde os pedreiros que participaram, né, o pessoal da manutenção que participou da construção, todos de forma voluntária, cedidos por empresas, construtoras, e isso é muito importante. A prefeitura ela apenas articulou a doação desses materiais, né, dessa mão de obra, mas não participou efetivamente em qualquer tipo de doação ou qualquer tipo de efetivação financeira, né? E também vale ressaltar que esses respiradores são doações, já que o governo do governador Romeu Zema, do Partido Novo, ele enviou para Poços apenas um respirador. É importante a gente frisar também essa questão, né? A última é: incubadora social lança projetos e enquetes pela internet. Pois a incubadora social, além de videoaulas, né, que estão sendo disponibilizadas aos usuários desde o dia 13 de abril, a incubadora social traz desde a última sexta-feira, dia 14, esquetes teatrais, crônicas da quarentena, com o educador social e ator Fábio Freitas, né, além de oficinas e diversos outros assuntos. Pautando agora? Vamos para o pautando. Visita a redação a pré-candidata Iula Merola
cidadânia visitou a redação do Jornal da Cidade na manhã da sexta-feira, 14, Iula confirmou que é pré-candidata, mas que o partido ainda não definiu com quem irá se coligar. Segundo ela, não está definido que ela será pré-candidata a vice na chapa do Geraldo Tadeu, e muito menos que possa ser a cabeça da chapa, apesar de admitir que os partidos estão conversando. A Iula, nas redes sociais, ela se coloca como a pré-candidata a prefeita do Cidadania, né? Assim como o Geraldo Tadeu se coloca como pré-candidato a prefeito do PRB. O que existe nos bastidores é uma conversa de que já havia sido acertada a Iula como vice do Geraldo, embora ambos neguem. Disse que ambos estão trabalhando para serem o cabeça de chapa. É muito curioso isso, uma vez que ambos os candidatos foram vistos juntos na feira de sábado retrasado, né? Aqui no centro da cidade. Mas, de qualquer forma, tanto os nomes como o da Iula, do Eduardo Junqueira, do João Alexandre, nesse pleito, mostram que há uma renovação na política de Poços, né? Algo um pouco diferente da última eleição, quando nós já tivemos, em 2016, tivemos alguns nomes já praticamente conhecidos da população, né? Anos anteriores a gente tinha um nome novo, ano passado tivemos um nome relativamente novo, que foi do prefeito Sérgio, embora ele já tivesse disputado a eleição para vereador pelo PMDB, mas eu acho que esse ano nós temos pela primeira vez um início de uma renovação política em Poços de Caldas com esses nomes que eu citei. Então é importante a presença da Iula, é importante a presença do Eduardo Junqueira, do João Alexandre e assim por diante durante o pleito desse ano. De qualquer forma, Iula já garantiu que o seu programa de governo está pronto e que toda a estratégia de campanha está definida. Uma das suas principais propostas é desenvolver ações em todas as áreas, tendo como base o planejamento, a fim de garantir uma melhor execução dos projetos e evitar os improvisos. A Iula tem feito diversas lives nas redes sociais dela, né? Que acho que até vai ser a eleição da live esse ano, uma vez que vai ser um pouquinho difícil da gente imaginar a pessoa dando santinho, né? E a Iula tem feito uma série de propostas de cidade inteligente, de gestões modernas, de uma gestão moderna. Enfim, vamos acompanhar como é que vai ser também esse plano de governo e qual vai ser o desdobramento dessa possível união entre o Geraldo e a Iula. Um dos partidos que mais tem sido indeciso nesta pré-campanha eleitoral do PTB, que já conversou com vários grupos políticos, mas ainda segue sem apontar o rumo que irá tomar. O que parece certo em relação à legenda é que, para onde quer que siga, terá junto a companhia do PSL, comandado por Elias Guimarães, irmão do Ulisses Guimarães. O PSL é visto como um importante no xadrez político local pelo tempo de rádio, TV e pelo fundo partidário. O PTB, ele até então esteve com o grupo Preocupados com Poços, né, do ex-prefeito Luiz Antônio Batista, e se afastou a partir do momento em que a Iula se colocou como pré-candidata a vice, ou melhor, que o nome da Iula foi colocado como pré-candidato a vice numa reunião realizada no Hotel Nacional, com a presença dos presidentes dos partidos que formam essa possível coligação, né? O PTB, no entanto, insatisfeito, teria se retirado do grupo e procurado um outro grupo para apoiar. Nos bastidores, o que existe a informação é de que o PTB, nessa negociação, diz que quer o cargo de vice, né, e que não quer nem futuramente participar efetivamente da administração com outros nomes, mas que o nome de vice importa, e sempre o nome do Hércules Tassinari, ex-secretário de Planejamento, ex-vereador, acaba sendo colocado como um possível vice nessas reuniões com quem eles têm feito. No caso do PSL, ele é comandado por Elias Guimarães Borges, irmão do ex-prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães, que chegou a ser cotado para ser vice do Geraldo Tadeu antes da operação da Polícia Federal na cidade de Caldas, né? Ele é visto como importante no xadrez eleitoral justamente por ter o maior tempo de TV e também o segundo maior tempo de TV, né? O segundo é o PT,
e também o fundo eleitoral, mas também existe uma certa divisão interna, né? Uma vez que o vice-presidente do PSL em Poços de Caldas é um pouco reticente quanto ao apoio ao Geraldo Thadeu e também tem se movimentado internamente, ser colocado inclusive como pré-candidato a vereador pela legenda. Terminal. Após ter sido incluído oficialmente no plano estratégico de retomada econômica, a Prefeitura informou que o projeto do terminal rodoferroviário está em execução e à procura de parcerias para ser viabilizado. A Prefeitura às vezes gosta de contar piadas, né? Porque resolveu ressuscitar um assunto depois de 4 anos, né, de governo. Aí, ano eleitoral, pensou assim, vamos colocar de novo a pauta do trem, da ferrovia aqui em assunto, né? Como colocou em pauta o monotrilho, que não saiu do papel, agora gostaríamos de saber onde está a empresa alemã, inclusive, que veio fazer o estudo, né? É curioso como determinadas pautas são ressuscitadas pela equipe de comunicação do prefeito Sérgio Azevedo quando bem interessa. Terminou. Vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. De volta com o programa Pautando, eu falei que nós iríamos repercutir a edição de ontem, mas na verdade nós vamos repercutir a edição de hoje, né, Ingrid? Com certeza, vamos lá. A primeira manchete é: mesmo com flexibilização, barreiras sanitárias continuam funcionando. Foi o que eu comentei no início do programa, né, da edição de hoje do programa Pautando. As barreiras elas foram recolocadas, né? Agora efetivamente sanitárias, né? Algo que até o prefeito Sérgio admitiu no vídeo que ele fez no sábado, de que as barreiras até então não eram barreiras sanitárias, eram barreiras de segurança, né? Então efetivamente agora a gente tem as barreiras sanitárias fazendo a medição de temperatura. Um número alto de carros vieram a Poços no último final de semana, já demonstrando a abertura do turismo. Então a gente tem que acompanhar agora os números da Covid em Poços de Caldas, ver se existe... Se tivermos um aumento de casos, se existe uma questão de conexão com a reabertura do turismo, né? Alguns hotéis ainda não reabriram efetivamente para o turismo, já anunciam a reabertura para o próximo fim de semana, precisaram de um tempo para se adaptar. Então vamos aguardar como é que vai ser essa questão. A próxima manchete é: a mulher de 44 anos é o 18º óbito de Covid-19 em Poços. Nós tivemos nos últimos dias um aumento considerável de pessoas na UTI, nos hospitais, né, relativo à Covid. Ali no hospital de campanha da Rua Paraíba a gente também tem visto uma certa movimentação, né? Inclusive a moça que faleceu, ela é parente do Demilton Vacarelli, assessor na cidade do deputado Mauro Tramonte, né? Então a gente manda um abraço para o Demilton, que é nosso amigo e que não deve estar passando por um momento também pessoal difícil junto à família. E a última manchete é: rodovia do contorno será revitalizada. Exatamente, o deputado Mauro Tramonte teve uma reunião e parece que estão aguardando a liberação nos próximos dias para que essa obra comece. O deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, né, que tem feito, apesar de ser de Poços, mas não ter sido eleito com os votos de Poços, até de uma forma muito injusta, né? Poços de Caldas preferiu votar num deputado que não era de Poços. Então tem feito um bom trabalho e tem sido o deputado que nos bem representa em Belo Horizonte. Vamos para o Pautando? Pautando. A primeira manchetinha é boatos. O secretário do governo e presidente do PSDB em Poços, Celso Donato, divulgou uma nota oficial onde nega boatos de um suposto atrito entre o prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Saúde, Carlos Mosconi.
Por conta da reabertura de postos ao turismo e a consequente troca do pré-candidato a prefeito, que passaria a ser o ex-secretário adjunto de saúde Flávio Tony de Lima e Silva. Na verdade, na sexta-feira à noite já começaram uma série de boatos, né, a respeito de uma bomba política que poderia explodir no sábado, que acabou não explodindo. E no sábado pela manhã, efetivamente, surgiu esse comentário a respeito da troca de candidatos, né, por parte do PSDB. De qualquer forma, quando se fala muito na política, ou foi ou é ou será. Então, existe alguma coisa, talvez, alguma movimentação interna no PSDB que esteja causando certo desconforto e que, como tudo na política, acaba vazando, né? A gente tem que aguardar esses desdobramentos. De qualquer forma, é extremamente entendível, não sei nem se essa palavra existe, que o prefeito Sérgio pleiteie a reeleição, ele tem um direito de pleitear a reeleição dele, né? Assim como o Heloísio tem todo o direito de pleitear o retorno, o Geraldo, que foi prefeito na década de 90 também. Então a gente tem que aguardar esses desdobramentos internos, né? Até o início das convenções, muita coisa vai acontecer. Com certeza. A próxima é desespero. Celso atribui os boatos ao desespero da oposição, por conta dele considerar que é pré-candidatura do prefeito, a reeleição está em crescimento. Ele disse ainda que o grupo situacionista está fortalecendo a coligação com partidos que estavam em outros grupos políticos. A nota do Celso pareceu um tanto quanto arrogante, na verdade, né? Com alguns termos como aceita que dói menos, a gente praticamente já ganhou essa eleição, os outros grupos estão desmoronando. Eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo grupos muito bem organizados do outro lado, né? Então eu acho que quando entra assim na eleição arrogante, já não é um bom sinal. Eu particularmente vejo isso. O eleitor sabe identificar o candidato arrogante, né? Enfim, que aguardemos as articulações tucanas, que às vezes, enfim, pode ter uma série de reviravoltas, né? Para 2020, uma conversa que ganhou força no fim de semana foi quando, ao lançamento de uma chapa pura do PSDB, a sucessão municipal, pois o prefeito Sérgio Azevedo tem pretensão de se candidatar a deputado em 2022 e que só teria confiança em um vice do seu partido, caso precisasse deixar o cargo. Diante disso, 2 nomes já teriam se oferecido ao posto: Roberto Rossi, que foi diretor das Águas Minerais Poços de Caldas, e o ex-adjunto de saúde Flávio Tony de Lima e Silva. Ambos, inclusive, já articulam votos em uma eventual votação na convenção do partido. Existe também uma conversa nos bastidores que gerou essa notinha de que o DEM não teria um nome competitivo para apresentar como vice do prefeito Sérgio, porque esses nomes, os competitivos, querem pleitear uma vaga na Câmara, né? Então, como eles não abrem mão da disputa para a Câmara, o PSDB e o prefeito Sérgio estariam em busca de uma outra alternativa, e aí surge a possibilidade do Roberto Rossi, que foi diretor das Águas Minerais Poços de Caldas, e do Flávio Tony de Lima e Silva. Vale ressaltar que tanto o Democratas quanto o PSDB, ambos têm chapas muito competitivas para vereadores. É difícil saber quais serão os eleitos, né, e quais ficarão de fora. São nomes muito fortes. Então a gente também tem que analisar essa questão. Opções. A eventual chapa pura do PSDB ganha força principalmente porque o próprio DEM avalia que não tem um nome suficiente forte neste momento para apresentar como vice. Tanto o DEM tenta atrair para o grupo situacionista, o progressista, inclusive até mesmo com a possibilidade do partido indicar o nome do vice. O que a gente fica na dúvida em relação a esse assunto é que o DEM ele sempre se comprometeu a apoiar o Sérgio em relação do nome de vice, né, de indicar o nome de vice. Isso teria sido uma ordem, inclusive, do senador Rodrigo Pacheco,
naquela época em que o Geraldo tentou migrar para o partido e ser o candidato, ao invés do republicano, ser o candidato pelo Democratas. Então a gente tem que aguardar essa movimentação, né? E do Progressistas eu comento aí depois da próxima nota. Ainda no páreo, ontem a presidente do Progressista, em entrevista à Master Web Rádio, a ex-vereadora Regina Cioff garantiu que não é verdade que o pré-candidato Frederico Lima vá desistir da disputa. O Coronel Frederico tinha uma entrevista agendada ontem na Master Web Rádio, né, do nosso amigo Silas Lafayette, e poucos minutos antes dele começar a entrevista, a presidente do Progressistas, Regina Cioff, compareceu no lugar dizendo que o Coronel Frederico havia tido um imprevisto, né? Imprevistos a gente sabe que realmente acontecem. Durante a entrevista ela garantiu que o Frederico é pré-candidato a prefeito pelo Progressistas, né? E que inclusive o Progressistas irá realizar em breve uma pesquisa interna para avaliar tanto o nome do Coronel Frederico quanto os outros nomes que o partido tem. Então eu acredito que a grande incógnita nos próximos dias será o anúncio ou não da efetivação ou da desistência do Coronel Frederico como candidato a prefeito, né? Ele que já veio do Novo, era para ter sido candidato a prefeito pelo Novo e rompeu com o Novo, migrou para o Progressistas até no último dia de prazo de filiação e que agora é tido como dúvida na eleição do ano que vem. Muito bem, a gente encerra a edição do Pautando de hoje. Voltamos na próxima quinta-feira, repercutindo os assuntos locais aqui de Poços de Caldas. Boa noite. Boa noite.